Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Vamos ligando aí as câmeras, porque eu quero ver os rostinhos. Mas eu só quero ver os rostinhos de quem vai ser aprovado no ENAC. Quem não vai ser aprovado pode ficar de câmera fechada mesmo. Aê, Jéssica, Artemisa Andresa, que bom te ver aqui. Aê. Que mais? Amanda, Priscila, Nara, Ana Paula, Sinara, Mojana. Cadê os homens? Só tem mulher aqui. Natália, aê, Antônio, finalmente um homem ligou a câmera. Kelly, que bom te ver. Sem câmera, Elvia, tá tudo bem? Não vai me. Vocês sabem que tem uma história que tinha um aluno nosso foi apelidado de o Peladão do Notário, né? Porque ele aparecia nas lives de segunda fase sem camisa. Aí o pessoal não perdoa se você tiver sem camisa, por favor, não abra a câmera. Eu não quero ver ninguém pelada hoje. Não quero outra pessoa pegando o apelido de peladão do notário. Olha aí, o Gustavo ligou a câmera, Vanessa, Analice, Carol. Bom, sejam muito bem-vindos para o nosso encontro. Ele vai se dividir em dois momentos. A gente vai ter primeiro a aula inaugural, em que eu vou trazer dicas certeiras de como estudar para a primeira fase, etc. Independentemente se você já está ou não está dentro do segredo do Enax, você vai conseguir aproveitar o que eu vou ensinar aqui e aplicar nessa reta final. Mas no segundo momento, a gente vai ter um momento mais denso de teoria científica sobre aprendizado. Eu tenho estudado muito sobre isso recentemente, comprovado as técnicas que a gente aplica no notário, mas eu vou trazer algumas novidades, que quem já está na nossa mentoria da Base ao Pódio já teve acesso. E nós vamos fazer algo muito importante, que é um teste de leitura. A gente vai aprender a estudar, colocar a mão na massa efetivamente para fazer os exercícios e etc. E aprender a estudar de uma forma certeira para preparar o seu material de estudo para toda e qualquer fase. Porque qual é o grande diferencial? É você ter um material de estudo pronto para revisar, porque a gente tem inúmeras provas. Imagina se eu tiver de estudar tudo de A a Z sempre, na véspera de prova. Não dá. Então eu tenho que ter algo condensado para fazer aquela revisão, como é que eu vou dizer, certeira antes de todas as provas, seja a primeira fase, seja a segunda fase, seja oral. Sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vixe, peraí. O segredo do ENAC. Deixa eu abrir aqui o PPT. Primeiro, eu queria parabenizar também vocês, em sábado de manhã aqui comigo, aprendendo a estudar. Aí é só para quem está é, efetivamente comprometido. Vamos lá. Ups. Apresentação de slides. Compartilhar a tela. Vocês estão enxergando? Joinha na tela, tudo certo? Ok. Só aqui ajustar que eu quero ver os rostinhos de vocês. Ótimo. Então vamos lá, nossa aula inaugural, o segredo no ENAC. Gosto sempre de começar com o nosso lema, juntos somos mais e melhores, porque eu desenvolvi ele, ele é o primeiro de todos os lemas do Notário, que o Notário ele foi criado justamente dentro dessa perspectiva da ajuda mútua e inteligência coletiva. Eu acredito muito que a gente não concorre um com o outro, mas com a melhor versão de nós mesmos. E essa é a grande verdade. Quando eu estava estudando para concurso de cartório, eu tinha uns amigos de um cursinho e às vezes eu chegava e eles paravam de falar. E eu não sabia o que era. Quando passou a prova de segunda fase, eu descobri que eles estavam fazendo um curso secreto, que eles achavam que era estratégico e não queriam que ninguém soubesse. No final das contas, eu tô no meu cartório dos sonhos. Pergunta quem tá daquela turma. Porque é a energia que você manda para o mundo que volta para você. E eu tenho certeza absoluta disso, por isso que eu acredito demais. E a gente vê isso hoje, por exemplo, no nosso grupo da Base ao Pódio, da mentoria, nós temos vários mentorados lá e todos se ajudam, assim, tem um clima assim muito legal dentro do grupo. E é essa perspectiva que eu quero que quem já está no segredo do ENAC tenha assim dentro do seu coração. De ajuda mútua, porque juntos nós somos mais melhores. E a outra coisa que eu gosto muito de falar, estou aqui em Fortaleza, na minha terra natal, e um belo dia
Fortaleza tem uma peculiaridade, tem aquelas pracinhas, parece pracinha do interior, mas essa pracinha que eu vou não tem igreja. Então tem uma pracinha perto da casa do meu pai, e lá estava eu conversando com ele um dia, e ele arrumando mil coisas para fazer, para ajudar cicrando, fulano, beltrano. Eu disse assim, pai, né, vai te aquietar, que o senhor é o senhor de, né, já tem mais de 60 anos, né, para que que o senhor tá arrumando sarna para se coçar? E aí ele respirou fundo e respondeu num tom professoral, e disse assim: Minha filha, entenda uma coisa. Quem não vive para servir, não serve para viver. E quando ele falou aquilo, isso martelou muito dentro do meu coração. Por quê? Porque a gente estava no meio de um lançamento do Notário, um curso de segunda fase, que foi um curso muito paradigmático, que produziu produziu primeiro lugar, provavelmente, remoção de Santa Catarina, de Rondônia, do Mato Grosso do Sul e o primeiro lugar do Goiás em provimento. E ele marcou muito porque, na realidade, essa é a essência da atividade notarial e registral. A gente muda a percepção que a comunidade em que a gente está inserido tem do serviço notarial e do serviço registral a partir do momento que a gente presta um serviço de excelência, que a gente desmistifica a atividade para o leigo, para quem está ali na ponta. E eu espero que cada um de vocês, quando assumir o cartório dos sonhos, tenha imbuído esse espírito de titular de excelência e de que quem não vive para servir não serve para viver. Bom, não sei se alguém aqui não conhece o notário ainda, mas vou explicar rapidamente. Nós temos cursos em todas as fases. Até agora nós temos a quarta fase, que eu brinco, que é a audiência de escolha. A gente tem uma live de audiência de escolha. Antigamente eu dava gratuito, mas depois, a última vez que eu fiz gratuita, todo mundo de câmera fechada e Deus e o mundo lá. No dia seguinte, o que eu ensinei, um outro cursinho pegou as dicas e lançou vendendo. Aí eu fiquei danada da vida, aí agora eu só faço essa live com preço simbólico, mas com todas as dicas certeiras que eu utilizei para a minha escolha. E aí os resultados da gente falam por si. Bom, primeira coisa para quem já está, os canais de contato. Nós temos hoje um grupo de WhatsApp e a gente está deixando ele aberto. Mas eu brinco assim, ó, se vocês começarem a fuxicar muito sobre a morte sei lá, tipo, da Bezerra, aí eu fecho o grupo, porque vocês vão perder tempo fofocando nos grupos de WhatsApp dos outros, não no grupo do notário. Então é para a gente ser certeiro sobre dicas de estudo, sobre notícias de concurso e etc. Mas para ficar falando da morte da Bezerra não vai ser. Mas enfim, em princípio é um grupo exclusivo para enviar avisos, apenas os administradores podem enviar mensagens, mas hoje ele está aberto e excepcionalmente a gente abre. A regra é que ele está aberto, mas eu posso, sei lá, ir como boa ditadora que eu sou, buscando o bem de vocês, eu posso fechar. A outra coisa que eu gosto de falar é quando ele for aberto exclusivo para dúvidas e informativos e só energia positiva, porque energia positiva contagia, a negativa também. Então, se você estiver chateado com alguma coisa, vem falar comigo, porque eu já estou no meu cartório dos sonhos, eu dou conta. Mas não fica como cavaleiro do apocalipse. Quem aqui está em grupo de WhatsApp que tem aqueles cavaleiros do apocalipse? Que ficam dizendo que tudo vai dar errado, que não tem mais serventia boa para passar em concurso, que não sei o que, que não sei o que. Pois é, isso faz vocês se sentirem melhor ou pior? Porque eu ficava fula da vida. Então, só energia positiva. A outra coisa, o que está no grupo, fica no grupo, né? Por favor, não saiam printando, espalhando por aí. E proibido criar grupos paralelos. Mas, lógico, se você criou um grupo de estudos, amizade, não é isso. Mas aqui a gente já teve uma situação de um aluno que tentou, que criou e estava vendendo para os nossos próprios alunos o produto que ele criou. E aí a única coisa que eu peço é respeite a nossa história. O notário vai fazer 8 anos, a gente não está aqui à toa. E eu tava até brincando, é engraçado, né? Porque a gente não posta no Instagram direito, a gente não faz tráfego pago, a gente não fez nem landing page, eu não sei como é que a gente tem tanta aluna e tantos resultados maravilhosos por aí. Mas eles falam por si. Dúvidas técnicas de acesso à plataforma é no WhatsApp do notário e também, eventualmente, para financeiros e etc. Tá? Então vamos lá. O que é que eu quero explicar para vocês? Nós temos duas plataformas no segredo do ENAC. A gente tem a Alpa Class, que é uma plataforma igual para todos os cursos, mas a gente usa ela também para mentoria. Por quê? Porque essa aula vai para lá, a aula da oficina de formação de base vai para lá, e eventualmente uma outra aula que a gente queira que vocês tenham acesso. Então, por exemplo, nossos mentorados da base ao pódio, eles tiveram a aula da mentoria de dissertação. Então, a gente coloca essa aula dentro da Alpa Class, que é uma plataforma dos vídeos.
Nós temos uma segunda plataforma que é o Notion. O que é o Notion? É, vou até mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que ele funciona, porque eu acho que é importante vocês visualizarem. Vou fazer uma apresentação rápida dele aqui. Notion. Cadê? Base a pódio. É, vou pegar um exemplo aqui. Vou usar o da professora Eva, quando, que foi minha mentorada. Permitir. Vamos lá. Então, o que é o Notion? Ele é uma plataforma que a gente criou, que basicamente a ideia é que ele contenha tudo que você precisa para estudar. Então, aqui era da Eva, você tem a opção de mudar a sua fotinha aqui. Ela colocou a foto dela com Snow. A Eva é nossa aluna, professora, e foi minha mentorada. Ela está em terceiro lugar no G3 do TJSP. Um pouco tempo de estudo, mas estudou formando a base, não estudou com atalho. Então, aqui a gente tem uma parte do universo da mentoria, que é meio que padrão para todo mundo. Começa por aqui, o compromisso da família, que é se conectando com seus sonhos. Eu vou explicar um pouquinho sobre essa importância de conectar com o sonho na segunda parte do nosso encontro de hoje, como estudar para o ENAC, como estudar para além do ENAC, que é basicamente a gente explica a questão da formação de base, como revisar bibliografia básica e agente de sucessão. Aí aqui cada um de vocês tem um plano de decolagem individual em que a gente vai montar e escrever o que você vai fazer. E tem o diário de estudos também, que é onde você vai prestar contas. Aí aqui são coisas que você vai ajustando na sua realidade. Tipo, o que você tem que fazer todos os dias antes de estudar, porque sim, a gente precisa se conectar com o nosso sonho todos os dias. Todos os dias. Isso é a tal da motivação, o motivo para a ação. Vou fazer uma pausa para explicar rapidamente, assim. O que é motivação, afinal? É um motivo para a ação. Então, todos os dias você tem que saber qual motivo te faz estudar para o teu cartório dos sonhos. Por quê? Porque não é todo dia que a gente vai acordar disposto, querendo estudar. Tem dia que a gente acorda cansado, com dor de cabeça. Ontem eu acordei morrendo de dor de cabeça. Morrendo de dor de cabeça. Tomei meu Toragesic e me conectei com o motivo pelo qual eu precisava trabalhar naquele dia. E trabalhei, né? Porque senão, se deixasse, como eu estou em Fortaleza, não tinha que ir para o cartório, eu tinha passado o dia na cama. Então, eu me conectei com o motivo para agir. E o que é o motivo para a ação? Por exemplo, quem é mãe aqui? Quem já é mãe aqui? A Vladimir, a Ana Paula, a Jane. Então, quando vocês estavam dando de mamar o bebê e você estava exausta, cansada de uma noite em claro, você queria dormir, mas o neném estava chorando e você precisava dar de mamar. Então você tinha um motivo para agir, porque você não ia deixar seu bebê chorando. Então é a mesma coisa, você tinha um motivo para agir e você estava conectada com ele, porque ele estava ali na sua frente, berrando nos seus ouvidos. E o estudo é a mesma coisa, você precisa berrar nos seus ouvidos todos os dias o motivo que te leva a agir. Por isso que quem já está dentro do segredo do ENAC tem um formulário de diagnóstico que a gente diminuiu um pouco, porque ele está focado só na primeira fase, né, no estudo de prova objetiva, mas lá no final tem um momento de você se conectar com o seu sonho. E esse é um exercício fundamental, porque você pega esse exercício e depois você coloca aqui, ó, o seu sonho todos os dias antes de estudar. Todos os dias antes de estudar, você tem que lembrar por que é que você sonha com o seu cartório dos sonhos. O que é que te move para conquistar os seus cartórios dos sonhos? Qual o motivo que te leva a agir? E lógico que muita gente pensa, e todos nós não vamos ser hipócritas, a gente quer a estabilidade financeira que um cartório dá. Isso é ótimo, isso traz abundância na nossa vida e nos permitimos abundar na nossa vida e na vida dos outros. Mas o dinheiro, ele é só um meio, o dinheiro é energia. Qual é a consequência do dinheiro? O que é que você vai conseguir fazer? E é isso que você tem que pensar. Você vai poder pagar uma escola melhor para os seus filhos? Eu lembro de uma aluna que disse assim, que quando ela assumisse o cartório dos sonhos, ela queria dar um emprego para a mãe dela, que ela ia trazer a mãe para trabalhar dentro do cartório. Então você tem que lembrar o motivo, o propósito maior que te leva a agir. Não é o dinheiro, porque o dinheiro é um meio para atingir um fim. Qual é o fim? Então, você precisa lembrar disso, por isso que a gente coloca isso daqui, tá? Então, apresentei rapidamente a plataforma. Acho que a Andressa gravou uns outros vídeos aí sobre acesso ao Notion.
para ficar mais fácil para vocês e colocou lá. Mas eventualmente a gente grava outros, porque o Notion, ele, como é que eu vou dizer assim, para quem é mais tecnológico, ama e usa todas as ferramentas. Quem não é tão tecnológico, às vezes apanha um pouquinho, mas ele é bem legal porque ele tem uma outra ferramenta que eu esqueci de mostrar para vocês aqui, que é uma ferramenta que a gente controla as revisões. Você anota no seu diário de estudos o que você estudou e automaticamente o sistema já programa todas as suas revisões, 24, 48 horas e etc. Então, ele é muito interessante por conta disso. Vamos lá. Aí, como é que vai ser o nosso calendário? A primeira coisa que a gente vai pedir, porque a gente sabe que ainda tem os 3 retardatários que ainda não preencheram o formulário de diagnóstico individual, e também quem entrar hoje, que ainda não está na mentoria do Segredo ENAC, tem que preencher o formulário de diagnóstico até amanhã. E você tem que parar 1 hora para preencher. A outra coisa, esse formulário, tem gente, ai, Marfisa, eu vou precisar rever a minha prova do ENAC. Ah, Marfisa, eu ainda não fiz a prova do ENAC. Tem que fazer. Por que que você tem que fazer? Porque todas as vezes que o médico vai te examinar, para ele poder passar o remédio, ele precisa saber qual é a sua doença. Ele não simplesmente chega e diz assim, ah, você vai estudar direito constitucional hoje, civil amanhã e etc. Não. Se você foi professor de direito constitucional, gabaritou as 10 questões de constitucional, são 10, né? Acho que são. São 10 questões. Para que que você vai estudar constitucional na reta final? Então, essa é a diferença da mentoria para um cronograma que é igual para todo mundo. Porque o cronograma que é igual para todo mundo, ele não trabalha as suas deficiências. Ele é igual para todo mundo. Então, um cronograma que se atém àquilo que você precisa, para eu saber o que você precisa, eu preciso saber onde você está. Então, você tem que mapear questão por questão o que você errou. Vocês estão escutando? Ou só eu que estou escutando aqui? Começou a obra no apartamento de cima. Então, também? Os não, só eu? Então, eu que vou ter que lidar com esse ruído aqui. Então, para você saber para onde você está indo, o que você precisa melhorar, você precisa saber de onde você veio. Quando eu terminei, quando eu fiz a prova NAC, eu falei para todo mundo: para mapear aquilo que você errou ou que você teve dúvidas. Acertei a questão, tá, mas acertou com convicção ou acertou tendo dúvidas? Porque se você acertou com convicção, o conhecimento está dentro do seu HDzinho. Se você não acertou com convicção, aí sim, você precisa parar para analisar o motivo que você errou. E aí, eventualmente, você vai ou não formar a base, porque a gente vai explicar já já sobre isso. Mas então você precisa sim parar 1 horinha para preencher com calma seu diagnóstico do ENAC. Marfisa, eu perdi a minha prova. Mas você não colocou lá no que concursos? Que concurso não, como é o nome? Aquele que a gente lança as notas, o olho na vaga. Você lançou lá no olho da vaga, tem sua nota lá, o gabaritozinho lá. Então você vai lá e mapeia cada um dos assuntos: constitucional, administrativo, tributário, notariado, registral e entende onde você está. Por exemplo, nós temos uma mentorada que ela nunca tinha estudado notariado registral. Ela fez, sei lá, 43 pontos. Só em notariado registrado, de 60. Poxa, para quem nunca estudou direito, fez até mais que eu, porque eu acho que eu fiz 41. Mas em compensação, nas outras disciplinas, ela não foi bem. A gente vai colocar ela para, durante essa reta final, para morrer estudar notariado registral? Não. A gente vai trabalhar as outras disciplinas. Por isso que é importante que vocês preencham com a maior quantidade de detalhes possíveis. Tá? Fechou. Aí, depois de preenchido, tem a reunião de diagnóstico de 25 minutos com a sua mentora. E aí, nessa reunião, ela vai entender o seu contexto e onde é que a gente vai enfiar as nossas 4 horas diárias. 4 horas de estudo e a gente pede aí os 30 minutinhos extra para fazer as revisões. Por quê? Porque eu tenho certeza que com 4 horas líquidas de estudos nessa reta final, você vai ser aprovado no ENAC. Aplicando as técnicas, eu tenho tanta certeza, tanta certeza, tanta certeza, que na live de lançamento eu disse: se você fizer as 4 horas de estudos, praticar as revisões durante esse período e não for aprovado no ENAC, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Eu tenho total confiança no método. Total, 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 total. Porque não é um, nem dois, nem três. A gente aplica isso assim, tipo, há anos, há anos. A metodologia da primeira fase e ela funciona, ela revoluciona. Tanto funciona que alguém aqui acompanhou o desafio Juscelino que eu fiz para estudar para o ENAC? Levanta a mão para eu ver. Ninguém? Coloca alguém? A Priscila acompanhou? Não? Cadê? Não, eu perguntei agora. Alguém acompanhou o desafio Juscelino? Não?
Eu dei a piloura, não quero fazer mais concurso de cartório, mas acabei me inscrevendo no ENAC, numa circunstância totalmente aleatória. E aí, nesse meio do caminho, me inscrevi, mas não queria fazer a prova. Até que uma mentorada minha disse assim: mas o que é que tu vai perder se tu passar uma semana estudando? Eu disse: é mesmo, né? Só uma semana estudando, vou fazer. Aí o que é que eu fiz? Eu resolvi começar a estudar, comecei a estudar aqui em casa, em Fortaleza. Foi justamente no final da Semana Santa que teve aquele feriado do dia 21 de abril. E aí eu comecei assim, então vou fazer. E aí eu apliquei tudo que eu ensino para vocês em primeira fase, tudo que vocês vão fazer aqui, tudo que vocês vão aprender aqui. Apliquei de forma estratégica durante 6 dias. Ah, eu vou dizer que até 7, porque quando eu estava indo para a prova fazer o ENAC, eu também estava ali ainda revisando minhas folhas de revisão extraordinária dentro do carro, dentro do Uber. Então, apliquei de forma estratégica. Fazia 7 anos que eu não estava para concurso. Ah, Marfisa, mas tu trabalha, tu tem um cursinho preparatório, tá, gente? Mas eu só dou a disciplina de tabelionato de notas, eu não fico vendo as aulas dos outros professores. Notas, ok, mas o resto não. E quando eu fui fazendo os exercícios, eu percebi a minha deficiência. Eu lembro que uma das questões, eu estava muito ruim em constitucional, eu parei para reler constitucional no Lenzão da OAB, mas parei. Resultado, fiz quase 600 questões naquela semana e fiz 68 pontos no ENAC. Peguei minhas folhas de revisão extraordinária de 2017. Acertei questões porque peguei essas folhas de 2017. Porque eu lembrava do conteúdo, como é que eu vou dizer? Eu não lembrava do conteúdo, mas para lembrar como é que eu vou dizer, cientificamente é preciso você esquecer, porque se a gente lembrasse de tudo a todo momento, nosso cérebro ia colapsar. Então, aquele conhecimento estava adormecido, mas eu usei técnicas para relembrar esse conhecimento. Isso só foi possível por quê? Porque eu apliquei a técnica e em um dado momento eu formei a base. Então, foi possível recuperar aquele conhecimento. Então, vamos lá. Formulário de diagnóstico, reunião de diagnóstico. E aí, né, com base nessa reunião, a sua mentora vai montar o seu calendário. Como é que a gente vai fazer? Até terça-feira, a gente vai fazer o planejamento de estudos individual alinhado com o diagnóstico, e aí na prática a gente vai começar a contar o prazo aí das semanas no dia 30 de julho. 30 de julho. Plano, vamos lá. Formulário, reunião diagnóstico, plano de decolagem. Na quarta-feira, todo mundo começa, mas quem já fez a sua sessão já vai receber seu plano de estudos aí até amanhã para começar na segunda-feira. Como é que nós vamos fazer? A gente já vai fazer o primeiro checkpoint porque vocês vão começar a estudar essa semana e eu quero, como é que eu vou dizer? E eu quero alinhar o que vocês estão fazendo logo, para vocês não passarem uma semana inteira estudando com dúvida e estudando errado. Que eu vou ensinar como é que estuda, mas eu sei que na prática, muito bem, a gente vai lá e esquece o que eu ensinei e faz errado. Então, a gente vai fazer um primeiro checkpoint aí com 2 dias de estudos, ou 4 dias, dependendo de quando o seu plano de estudos começar. E aí, qual é o objetivo dele? Você vai prestar contas do que você fez e a gente vai querer entender, vamos mandar um formulário para você preencher o que funcionou, o que foi erro, qual foi a sua maior dificuldade, etc., para a gente ir trabalhando tudo isso ao longo, ao longo dessas semanas. Depois, uma semana depois, a gente vai ter outro. Então, a gente vai ter 3 semanas seguidas na mesma coisa, preenchimento de formulário de desempenho, dificuldades. Será sempre às quintas-feiras, às 19h30. Vai ser tipo happy hour do Segredo do ENAC. Se vocês quiserem, podem até trazer uma bebidinha que não vai dar ressaca, faz uma tacinha suave. Esse checkpoint será coletivo, Maicon. Ótima pergunta. Então, todo mundo junto. Todo mundo junto. Qual é a diferença dessa mentoria da base o segredo do ENAC para da base ao pódio? Que na base da Alpódio, todos os alunos têm um encontro mensal e individual. Para a gente viabilizar o segredo do ENAC, a gente resolveu fazer dessa forma que eu acredito que vai ser bem produtivo e interessante, porque a gente aprende com os nossos acertos e com os nossos erros, mas também a gente aprende com os dos outros. E aí a gente vai trabalhar bastante essa questão da inteligência coletiva. Então, nós teremos primeiro checkpoint, segundo checkpoint e terceiro checkpoint. Ups, peraí.
quarto. E aí, qual é a grande diferença aqui? Nós tínhamos falado que nós íamos ficar juntos com vocês 6 semanas, mas eu mudei. Eu quero ficar até pertinho do ENAC. Então, o que é que a gente vai fazer? Os primeiros 4 encontros de checkpoints, eles serão semanais. Mas o quinto e o sexto serão a cada 15 dias. Então, depois do dia 21 aqui, a gente vai para o dia 4. Então, vocês vão passar 15 dias. Lógico que vocês têm o grupo coletivo para tirar dúvidas, tem o grupo individual com a mentora também. E o sexto checkpoint é aqui, ou seja, daqui até aqui, nesse último encontro, a gente vai dar as dicas certeiras do que vocês vão ter que fazer nessa semana que antecede o ENAC para você passar, para você dominar o ENAC e passar. Então, o calendário aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre o calendário até agora? Não? Tudo certo? Ótimo. Então, vamos lá. Próximo. Aí, o que é que eu gosto de falar? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, assim, não, tipo assim, disso você não consegue zombar. Aquilo que você plantar, você vai colher. Aquilo que você plantar, você vai colher. Se você se dedicar nessa reta final, como nós temos muitos alunos da mentoria INAC que se dedicaram, eles passaram. E passaram bem. Até finalmente eu tomei vergonha na cara e fiz uma página de vendas do Segredo do ENAC. E quem teve a oportunidade de olhar, eu coloquei alguns depoimentos de alunos lá. Que estavam também, como eu, há não sei quantos anos sem estudar. E fizeram quase 70 pontos. Titular, tem alguém aqui que é titular, que está com uma dificuldade de estudar, organizar a vida, etc. Filho, cachorro, papagaio, cartório, funcionário, mercado para fazer e etc. Pois é. Essa é a importância de você ter um mentor. Por quê? Porque ele vai te ajudar a encontrar as horas que você diz que não tem. Porque tem, viu? Tem hora pra gente. Essas 4 horas a gente consegue. A gente consegue. Mas precisa ter foco e prioridade. É o que eu sempre falo, a gente precisa aprender a dizer não a tudo que não vai levar a gente ao cartório dos sonhos. Ontem mesmo, cara, eu precisava terminar minhas coisas. Sabe o que é que eu fiz? Eu deletei o Instagram. Só por um dia. Já instalei, porque eu precisava mandar recado, mas deletei. Aí eu vou lá e reinstalo e volto. E eu não fico nessa piração de voltar para ver o Instagram porque eu desinstalei. Não. Porque você fica naquele vício. Ai, deixa eu relaxar aqui. Ver no feed. E deixa eu contar para vocês que isso não relaxa o cérebro. Não relaxa. Não relaxa. Mas a gente tem esse vício. Então é isso. O que você plantar, você vai colher. Mas aí me fala, você está disposto a plantar ao longo das próximas semanas? Escreve aqui. Escreve que eu quero saber quem está disposto a plantar. Ninguém? Não. Ah, bora. Eu vou plantar. Cadê? Se você não escreveu, presta atenção. É porque você não está comprometido nem em escrever que vai plantar. Agora, tu acha que você vai sair daí que vai estudar? Que você não tem nem coragem de escrever que vai plantar? Não para aqui. Ah, não, Mafis, eu tô na cozinha. Para, pega o celular e coloca. Mafis, eu tô dirigindo. Estaciona e coloca que tá disposto a plantar. Porque as palavras têm poder. Todos os dias antes de estudar, isso está lá dentro do Notion, eu escrevia. Eu escrevia, não, eu declamava o que eu queria ser. Eu dizia, meu nome é Marfis Oliveira Cacau, eu vou faturar não sei quanto por mês, já superei. Não sei quanto, eu tenho que refazer, eu vou faturar não sei quanto por mês no meu cartório de sonhos. Eu vou fazer, eu falava, eu profetizava na minha vida. Todos os dias antes de estudar, eu me conectava com o motivo pelo qual eu estava estudando. Todos os dias. E é uma coisa tão maluca, porque esse é um exercício tão poderoso, que quando eu que uma das coisas que eu falava é que eu queria ser uma professora reconhecida e admirada, mas eu queria ser professora universitária. Eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse me tornar professora de cursinho. Nunca! Eu vou pegar depois essa folha. Eu falava todos os dias, várias coisas, né? Eu quero morar num apartamento de XPTO, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo outro. Coloquei milhares de coisas, mas coloquei coisas de patrimoniais e coisas pessoais e de realização para o mundo, enfim, todas as áreas. Mas é o que sai da nossa boca. Então, tô feliz aí que vocês estão todo mundo disposto a plantar. Bora lá. Mas então, vocês viram, né? A gente prometeu 6 semanas, mas vamos ficar com vocês juntinhos até uma semana antes do ENAC. Então, vamos dar ainda mais que
Prometo. Mas, Marfisa, como é que eu vou plantar nessa reta final? Ou seja, como é que eu vou estudar? Porque eu falei para vocês, não basta só estudar. Você tem que saber como estudar. E qual é o grande insight que eu tive nesses dias, mas que eu tinha aplicado para mim efetivamente? Quando eu comecei a estudar, eu entendi que eu tinha que aprender como estudar. Então, quando eu comecei a estudar para concurso, eu fui aprender como estudar, qual era a melhor forma de estudar, porque há formas e formas. Eu conheço pessoas, eu contei na live de lançamento do Segredo do ENAC, também da Base ao Pod, eu tenho uma grande amiga da faculdade que ela estudava. Ela lia os livros capa para capa. Ela passou 5 anos estudando. 5 anos. E ela não passou no que ela queria. Ela tem um cargo, ensino médio, ela queria defensoria pública. Ela não passou. Por quê? Porque ela só estudava, ela não sabia como estudar. E há formas e formas de estudar. E a forma que eu vou ensinar para vocês aqui, e que eu vou aprofundar ainda mais no nosso segundo momento, tem estudo científico, tem teoria científica sobre isso. Então, como plantar? Porque quando a gente vai, a metáfora que eu gosto de falar é quando a gente vai começar a correr, alguém é corredor aqui? Eu ainda não sou, mas eu me inscrevi na minha primeira corrida, que coincidentemente vai ser na data do ENAC. Então, vocês vão estar fazendo a prova no ENAC à tarde e eu vou para a minha primeira corrida de manhã. Quando a gente vai começar a correr, a gente estuda, né? Sobre como correr, como é a pisada, como é o movimento do corpo e etc. Mas por que que quando a gente vai estudar, a gente não estuda sobre como estudar? Quando a gente quer emagrecer, a gente estuda quais são os melhores alimentos para emagrecer, não estuda? O que é que eu tenho que fazer e etc. Mas por que que quando a gente vai estudar, a gente não estuda sobre como estudar? Então, vamos lá. O que é que eu tenho que fazer em toda e qualquer fase? Primeira coisa aqui, ó, presta atenção, vamos lá, meu manifesto contra a epidemia dos atalhos. Porque o atalho, ele te ajuda numa reta final, mas o atalho, ele não te leva para o top 10 de concurso de cartório. Eu desafio você a falar com o primeiro lugar que não estudou por livros. Desafio. Desafio. Não conheço. Não conheço nenhum que não sentou a bunda na cadeira e estudou por livros. Não é resuminho, não. Porque tem uma epidemia do atalho. Mas fiz não tem um resuminho, não, para essa reta final? Não. Não tem um resuminho. Não tem um resuminho para a reta final. Se você tiver o seu resumo que você criou, aí sim. Porque é o que eu falo, o resumo só funciona para quem faz. E eu vou ensinar vocês a fazer resumo. Só funciona para quem faz. Porque é uma forma de aprendizado. É a técnica da evocação que a gente vai aprender no segundo bloco. Só para quem faz. Então, esquece. Se você está procurando atalho, pode sair daqui, porque aqui a gente não vai ensinar atalho. Não tem atalho. Não existe. O único atalho, entre aspas, que existe na estrada rumo ao cartório dos sonhos é formar a base com estratégia. Com estratégia. Por que com estratégia? Porque existem formas de formar a base e existem assuntos que são mais cobrados do que outros. Invariavelmente. Então, por exemplo, vai começar a estudar registro civil de pessoas naturais? Qual é a ordem? Registro de nascimento, casamento e óbito, literalmente. A ordem da vida, do ciclo da vida. São as 3 matérias que mais caem na primeira fase. Então, eu não vou começar pelo livro E ou E, como a gente fala aqui no Ceará. Estou morando em São Paulo, já estou falando livro E. Então, chega de atalho. E como eu quero também que as palavras, eu quero que diz assim, eu nunca mais vou buscar um atalho. Escreve aqui para eu ver. Nunca mais vou buscar atalho. Escreve, 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 assume o compromisso de abandonar os atalhos. Eu nunca mais vou buscar atalho. Eu nunca mais vou buscar atalho. Atalho não te leva para o topo. Atalho não te leva para o povo. Resuminho dos outros. Ai, meu Deus do céu. Marfis, na véspera do ENAC, Marfis, eu não tenho um resuminho aí não de jurisprudência. Primeiro que, depois que a gente analisou o segredo do ENAC, a gente percebeu que a jurisprudência... Eu falei, isso eu não vou perder meu tempo vendo o resumo de jurisprudência em reta final, porque é letra de lei. E a gente viu, é letra de lei cobrada de uma forma inteligente. E
A forma inteligente é formando a base, não é com a cara. É isso. Então vamos lá. Para todas as fases. Marfisa, eu tenho um curso, eu gosto de aprender por aulas. Ótimos, a gente respeita muito a forma como você aprende. Se você aprende mais por aula, se você tem um curso, se você já tem um material de estudo que você gosta e etc., nós respeitamos bastante isso. Mas o que é que é? Não adianta só eu assistir a aula. Não adianta. Porque como é que você vai preparar o seu. Qual é a grande. Como é que eu vou dizer assim? Qual é como se fosse a grande virada de chave. É você ter o seu próprio material pronto para revisão. E como é que a gente prepara esse material para revisão? A gente vai pegar o livro ou a transcrição de uma aula feita por você ou pelo próprio curso que você esteja fazendo. E a gente vai preparar aquele material para revisão. E como é que a gente prepara esse material para revisão? A gente vai ler aquele e vai buscar sempre argumentos de autoridade, porque o que o examinador cobra é argumento de autoridade. E o que é argumento de autoridade? Quem está fazendo mestrado, e se você ainda não está fazendo, quer dizer que títulos a gente não pode ignorar, ainda vale só um ponto, mas ainda define se você pega o primeiro lugar ou o segundo. Basta ver o concurso aí de Santa Catarina, em que os títulos definiram, e não foi a nota que definiu, os títulos definiram a posição de cada um. Então, você vai pegar esse material e vai estudar com olhos seletivos, buscando argumentos de autoridade. E no mestrado, quando a gente tem a disciplina de metodologia científica, a gente aprende o que é argumento de autoridade. É lei, doutrina e jurisprudência. E é isso que o examinador cobra na prova. Ele cobra artigos de lei, ele cobra conceitos doutrinários clássicos e ele cobra jurisprudência. Então, todo nosso estudo, nós temos que ser caçadores de argumentos de autoridade. A gente vai caçar. E a partir do momento que eu leio um livro e eu marco aquele argumento de autoridade, é como se eu tivesse, entre aspas, criando um resumo dentro do livro. Eu pego só o que é essencial. Por quê? Porque os nossos doutrinadores, nós temos excelentes doutrinadores, mas eles são prolixos. Eles ficam usando palavras que elas não acrescentam nada no nosso conhecimento. Então, você tem como organizar isso para revisar de uma forma rápida e estratégica. E como é que a gente vai fazer? Qual é o critério? Você tem que se perguntar: isso daqui tem potencial para cair em prova? Então, você tem que virar a chave. Você tem que parar de estudar como se você fosse um aluno e estudar pensando como se você fosse um examinador. Se você fosse examinador, você cobraria isso? Cobraria. Então eu vou lá e marco. Quando eu estava estudando para concurso, uma das coisas que eu fiz, especialmente na segunda fase, eu ia estudando e disse assim, isso daqui dá uma questão de qualificação material. Isso daqui eu posso ter uma questão de qualificação de pessoas. Se eu fosse examinador na parte dos imóveis, eu usaria isso daqui. Então, você muda a perspectiva de estudo e passa a estudar assim, se eu fosse examinador, como é que eu cobraria isso no concurso? E aí você tem que buscar esses argumentos de autoridade dentro dessa perspectiva e se perguntar, isso pode cair em prova? Sim, marca. Se não pode, você não marca. Então, às vezes tem uns textos que a gente pega uma parte histórica assim, vai falar lá do direito romano, da sei lá o quê. Tem a potencialidade de cair em prova? Só se for, assim, tipo, extremamente remoto. Então, você não vai perder tempo com isso. Ah, Marfisa, eu vou saber? Lei, doutrina, jurisprudência. É isso que normalmente é cobrado. E quando você for marcar, você vai ter que ter uma seletividade em relação a palavras dispensáveis. Então, sei lá, eles colocam assim, principalmente, majoritariamente, sei lá, um bocado de palavra que é para a doutrina, como é que eu vou dizer assim, no ordenamento jurídico brasileiro, esquece, você não precisa disso. No ordenamento jurídico brasileiro, nem precisa colocar isso, né? Até uma frase que a gente adora colocar em dissertação e que você perde basicamente uma linha inteira, quase, se a sua letra for grande. Então, são palavras dispensáveis. Você foca na essência da revisão. Então, você tem que ser seletivo em relação às palavras dispensáveis. Uma outra questão. Não basta, às vezes a gente está lendo, e aí tá ali no primeiro parágrafo,
a gente vê e acha algo bem interessante. Aí os agoniados, eles já pegam o marca-texto e já colocam. Só que no parágrafo seguinte tem a mesma explicação da mesma coisa, mas de uma forma mais certeira, direta ao ponto. Então, o que é que eu recomendo que você faça? Você nunca vai começar passando marca-texto. Você vai pegar um lápis, uma lapiseira, e eu gosto de fazer assim, eu vou marcando uns colchetes. Eu vou marcando uns colchetes. Vou até mostrar para vocês como é que eu faço. Então, aqui, por exemplo, no livro que eu estou estudando sobre aprendizado. Aqui, vocês veem, eu anoto os meus insights. É como se fosse as minhas questões de qualificação. Então, vocês podem anotar os insights. Eu anoto os insights. E, bem aqui, eu marco com colchete o que eu acho relevante. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Aqui um colchete para abrir e outro para fechar. Então, eu vou marcando. Se no parágrafo seguinte eu vejo que tem a mesma ideia e que não vai acrescentar nada, eu vou lá e coloco um risco naquele colchete para saber quando eu for fazer a minha primeira revisão, que seria a segunda leitura, eu colocar o marca-texto só no que é essencial. Então, quem for louco do marca-texto, segure a sua ansiedade de colocar o marca-texto e use o marca-texto só na revisão. Aí, Marfisa, como revisar? Como revisar? Cientificamente, pode repetir algumas palavras, Aline? Não entendi. Faz a pergunta de novo. Eu não continuo sem entender, Aline. Pode repetir algumas palavras dispensáveis? Ah, a gente vai fazer o teste no segundo momento, mas por exemplo, tanto que quando eu fui escolher o texto de vocês, eu busquei pegar. Então, se eu pegar aqui. é, vou mostrar aqui um outro arquivo, que é o que a gente vai trabalhar no segundo momento, mas para mostrar rapidamente o que seriam palavras dispensáveis aqui. Pera aí. Então, a gente vai trabalhar a adjudicação compulsória. Não há motivo, no entanto, para preocupação na medida em que a pretensão. Isso daqui tudo é dispensável. Então, eu vou colocar, a pretensão da adjudicação compulsória é bem mais simples do que aquela tendente, aí eu marcaria com. Já vou dar spoilers. A pretensão da adjudicação compulsória é mais simples do que o reconhecimento de usucapião. Vocês concordam que nessa frase, se eu só ler a pretensão de adjudicação compulsória é mais simples do que o reconhecimento da usucapião, passa a mesma informação do que não há motivo, no entanto, para preocupação na medida em que a pretensão da adjudicação compulsória é bem mais simples do que o reconhecimento de usucapião. Concordam? Joinha na tela para eu ver. Então, é a mesma informação. Só que o doutrinador vai lá e coloca. E aí a gente precisa ser estratégico em organizar o material para revisão. A gente vai só nas palavras que são essenciais. E qual é a lógica? Como é que eu sei? Por quê? Eu tenho um mentorado que ele me mandou o material dele pronto para revisão. Eu tive uma síncope nervosa quando eu vi. Porque não a ideia é que quando você releia esse trecho, você forme uma frase. E aqui você forma uma frase, não forma? A pretensão de adjudicação é mais simples do que o reconhecimento da usucapião. Eu formo uma frase com isso daqui. Mas se eu colocar só adjudicação, reconhecimento e usucapião, não tem uma frase. Não faz sentido aquilo, são só palavras soltas. Então, a organização do seu material para leitura envolve isso. Você tem que ler, entendendo se aquilo forma uma frase e tirando palavras indispensáveis. Indispensáveis. Ou tirando palavras dispensáveis e deixando só o que é indispensável para entender aquele conteúdo. Ok? Ficou claro? Pode usar o marca-texto que dá para apagar. Nossa Senhora, me mandei esse marca-texto, que essa é novidade para mim. Eu quero o link já, que eu sou a louca dos marca-textos, tá? Maicon, mostro sim. Eu marco com um colchete com lápis, ó.
Eu coloco um lapisinho aqui com um colchete no início, aqui é o início do que eu quero marcar e aqui é o fim. Deu para ver? Me fala, Maicon. Maicon, me responde. Não me deixa no vácuo. Conseguiu ver? Ok, show. Ah, mas marca-texto fita, acha fita, né, Artemisa? Pelo amor de Deus, pegar um livro aí capa a capa. Show, bora lá. Então, como é que a gente revisa? O Ebbinghaus, que foi quem criou esse estudo em 1980, ele criou o conceito da curva do esquecimento. Aparentemente, quando ele fez isso, ele testou com a única pessoa com ele mesmo. Mas depois, os psicólogos e cientistas, já no último século, reproduziram esse estudo e realmente ele funciona. Então, eles pegaram a ideia do Ebbinghaus de 1980 e eles repetiram e reaplicaram essa metodologia e sim, a revisão funciona. Funciona. Mas aqui eu vou dar um spoiler do segundo momento. Ela funciona, especialmente em reta final. Por isso que, mas a longo prazo, tem uma outra técnica que funciona mais, que é a técnica da evocação. Que está na mentoria da base ao pódio já aprendeu. Eu já gravei uns stories sobre a técnica da evocação. Então, ela super funciona. E foi o que eu apliquei no meu dia a dia. O que é que eu fazia? Eu nunca fiz a de 10 minutos. Eu fazia sempre 24, 48 horas, 7 dias, 30 dias e 60 dias. Na prática, eu fazia mesmo essas três primeiras aqui. E, deixa eu ver aqui se no próximo tá o gráfico. Acho que tá. Então, como é que a gente vai fazer isso na primeira fase, que é naturalmente o foco do segredo do ENAC? A primeira coisa, a gente vai fazer muitas questões. Muitas questões, como eu fiz, não tem para onde correr. Mas, se você foi professor de direito tributário e domina direito tributário, você não vai fazer questão de direito tributário, até porque são só 4 questões no ENAC. Qual a sugestão? Assinatura intermediária. Pega a assinatura intermediária, por quê? Por que é que eu gosto da intermediária? Porque, principalmente nas disciplinas que a gente, que não são de direito notarial e registral, às vezes eles têm uns videozinhos rápidos, explicativos. Se você não domina aquele assunto, você vai lá e aprofunda, e eles são bem, bem bacanas. Eu lembro que quando eu estudava para concurso, eu usava esses vídeos principalmente na parte penal e processo penal, que sempre foi meu calcanhar de Aquiles. E aí eu lembrava e compreendia aquele instituto. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer questão, sim, e a gente vai anotar tudo que a gente errou ou que a gente teve dúvidas dentro da folha de revisão extraordinária. Mas a gente vai anotar isso da forma correta. Então, se estava lá escrito, eu vou fazer um teste aqui com você, já já eu abro o meu concurso. Se lá estava escrito, o céu é rosa e você marcou com convicção que o céu é rosa, significa que você não domina esse conhecimento. E tudo que você não domina tira você do cartório dos seus sonhos. Então você vai pegar e vai anotar na sua folhinha de revisão com as suas palavras. Você vai dizer assim: o céu é azul. Aí, se você quiser, coloca, não é rosa, para você lembrar qual foi o seu E. Obrigada aí, hein, Sinara, pelo marca-texto, vou ver depois. E beleza, fiz as questões, anotei tudo que eu errei ou tive dúvidas. Eu vou formar a base em tudo que eu errei ou tive dúvidas? Não! Não, por quê? Porque às vezes você errou e teve dúvidas, e é algo que você, só anotando ali na folha de revisão extraordinária, você vai compreender aquele instituto. Você vai entender. Você estava com dúvidas, mas é um conhecimento que você tinha. Então você fecha o loop só em anotar na sua folha de revisão. Então você tem que se perguntar. Eu sinto que eu tenho conhecimento para fazer outra questão do mesmo assunto e acertar? Se a sua resposta for sim, você não vai formar a base nesse assunto. Agora, se a sua resposta for não, aí sim você vai ter que parar para estudar. Então, por exemplo, quando eu estava fazendo questões de direito constitucional na reta final do ENAC, eu estava errando tudo. E eu não tinha sentido. E mesmo anotando na minha folha de revisão, eu não tinha esse sentimento. Eu não tenho conhecimento para fazer outra questão sobre esse assunto e acertar. O que é que eu fiz? Eu peguei lá o lenzão da OAB e fui ler a parte de controle de constitucionalidade lá dentro. Então, é essa pergunta que você tem que fazer. Eu sinto que eu tenho conhecimento para fazer outra questão do mesmo assunto e acertar? Sim, ótimo. Próximo,
passa para o próximo. Não anota que aquele assunto você vai precisar formar a base. Formar a base do jeito que eu ensinei aí para vocês, tá? Então, em resumo, formar a base nos assuntos que perceber que tem muita dificuldade de compreensão. Aí, aqui é a mesma lógica. Vai revisar, mas você vai revisar, não vai revisar o livro inteiro, você vai revisar a sua folha de revisão extraordinária, que é aquele material que você preparou com tudo aquilo que você não domina, porque é o que você não domina que tira você do cartório dos seus sonhos. Então, é isto. Repetir, sem revisão não há aprovação. Você vai analisar cada item. Acertei com convicção, você domina o assunto, não precisa estudar novamente. Tive dúvidas, não tinha convicção. Então, se você teve dúvidas, é porque você ainda não domina o assunto. Então, você vai anotar na sua folha de revisão extraordinária para revisar. Errei. Você não domina o assunto, né? Lógico, você errou, você não domina o assunto. Então, você também vai fazer a mesma coisa. Anotar na folha de revisão extraordinária para revisar. Nosso mantra aí. É o que eu não domino que vai me tirar do meu cartório dos sonhos. Você tem que lembrar isso o tempo inteiro. Você tem que ser assim obcecado por suprir as suas falhas, por complementar o conteúdo das suas falhas. Toda prova de primeira fase, não é uma, não é duas. Toda prova de primeira fase que eu fiz, eu parava para analisar a prova inteira, o que eu errei e por que é que eu errei. E eu ia estudar aquilo que eu não sabia. Toda prova de primeira fase que eu fiz. Toda, 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 toda. O Antônio perguntou aqui: a técnica de estudar pelo que concursos indo direto para a resposta correta é buscar atalho? Como assim estudar sem. Não, eu acho que é, né? Primeiro você tenta responder. Depois você vê qual é a resposta correta. Como é? Tu olha a questão e já clica? Não faça isso, não, Antônio. Você tem que aprender a raciocinar para acertar. Não, com certeza. Aí, tipo assim, o que é que vocês acham? É atalho ou não é atalho? Escreve para mim aqui. Alguém fala pro Antônio se é ou não é atalho. Gente, esse é o atalho mais atalho que eu já vi na minha vida. Pelo amor de Deus. Super atalho. Muito atalho. Muito atalho. Isso não existe. Você tem que colocar o seu cérebro para raciocinar. Pela atalhão. Marfis, eu estudei hoje, eu não lembro nada de aula no dia seguinte. Será que eu sou burro? Não, você não é burro, eu não sou burro. Eu também não lembro se eu não revisar. Põe atalho nisso. Porque é científica, que é a curva do Ebbinghaus. Então, fim dos estudos. Se você não revisa em 24 horas, está bem aqui. Uma semana está bem aqui, um mês você não lembra quase de nada. Por quê? Revisão. Sem revisão não há aprovação. Aí aqui eu ensinei para vocês na live de lançamento e foi o meu principal, um dos meus terceiros insights na minha jornada rumo ao cartório de sonhos, foi colocar as revisões e aprender a revisar de forma estratégica, especialmente aí eh, na primeira fase. E o meu principal insight, quando eu estava estudando, não contei essa história, mas vou contar rapidamente para vocês, era o seguinte, eu estava estudando e eu queria... e eu chegou aquele momento, aquele divisor de águas. Eu dizia que ou eu estudaria para fazer PGM, aqui em Fortaleza, ou PGE, porque podia advogar, ou para concurso de cartórios. E eu entendi num dado momento que eu não podia servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Então, você está querendo estudar para cartório, para magistratura, para cartório, sei lá o quê, para cartório, para, sei lá, ser criador de periquito? Esqueça. É só cartório. Só tem plano A. Não tem plano B. É só plano A. Então, eu decidi que eu ia estudar só para cartório. Por quê? Porque ia ter a prova do TJ do Rio de Janeiro no mesmo dia da prova da PGM daqui de Fortaleza. E aí é só cartório. E 2 meses antes da prova do Rio, eu tinha feito a prova de Minas Gerais. E Minas Gerais tinha aquele perfil lá de nota de corte. E naturalmente eu reprovei em penal e processo penal. Porque eu não fiz, eu acertei 10% das questões. Só que eu não tinha plano B. Era só plano A. E eu ia passar naquela prova do Rio de Janeiro. Eu tinha decidido isso. Então, o que é que eu fiz? Foi aí que eu tive o grande insight. Eu peguei a teoria da curva do esquecimento, que eu já tinha aprendido, e eu peguei uma dica que uma dona de um outro curso, do PP Concursos, de PGE, tinha dado, que acabou virando minha amiga, a Natália.
a gente troca figurinhas aí sobre estratégias de estudos e etc. Ela falou: você tem que anotar no caderno tudo que você errou, teve dúvidas. E foi aí que eu criei a folha de revisão de forma estratégica. Anotar tudo que errou ou teve dúvidas, porque é o que você não domina. E quando eu apliquei isso, com apenas 2 meses de estudo, na época eu fui, de certa forma, para atalhos, porque eu tinha só 2 meses e eu fazia as questões e tudo que era de penal e processo penal, eu via ali as aulinhas. Eu anotava, anotei na minha folhinha de revisão, revisei. Resultado, em 2 meses eu saí de 10% para 67% de acertos na disciplina. 2 meses. Quanto tempo a gente tem até o ENAC? Quanto? Me responde, 2 meses. Dá para fazer uma revolução? Dá. Eu não tenho dúvidas disso. Por isso que eu falei com convicção, se você fizer as 4 horas e enfiar mais os 30 minutos de revisão diárias, eu tenho certeza que você passa no ENAC. Se você não passar, eu devolvo seu dinheiro, dou em crédito no notário, sei lá. Mas eu tenho convicção. 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 Andresa, não. Aí, quando você não domina um assunto, é porque você não entendeu o instituto. Então, basta você ler o material e organizar ele para revisão. Não precisa colocar na folha de revisão extraordinária. Por quê? Porque quando você entender o assunto, quando você for reler a folha de revisão extraordinária, você compreendeu o assunto. Então, vai fazer sentido aquela assertiva. Mas se aquela assertiva, quando você lê, não continua sem fazer sentido, como se fosse só uma decoreba, aí sim, aí você precisa parar para ir formar a base. Mas você não precisa anotar a formação de base ali. Essa parte a gente vai ver agora no segundo bloco, que é mas eu vou trazer um resumo rápido. Basicamente, você vai organizar o seu material para revisão com os colchetes e, especialmente em estudos de segunda fase, você vai aplicar as técnicas que a gente ensina na mentoria de dissertação. Alguém já viu a aula da mentoria de dissertação? Escreve aqui no chat. Não? É uma aula que a gente dá no curso segunda fase. É uma aula que a Larissa já viu. E aí, Larissa? Normalmente quem viu a aula de mentoria de dissertação diz assim: é a primeira coisa que você tem que fazer quando você começa a estudar, porque basicamente a gente ensina a estudar. Hoje eu vou ensinar a estudar, mas eu não vou ensinar a fazer resumos para a segunda fase. Isso a gente ensina na mentoria de dissertação. E foi a minha virada de chave. A mentoria de dissertação foi o que eu fiz para sair de notas horríveis em segunda fase, porque eu era muito ruim em segunda fase, para chegar no top 10 aí dos concursos de cartório. Tanto que tanto que em São Paulo, o concurso que eu fui aprovada, a minha nota foi a 21ª melhor nota no grupo de tabelionato de notas. E eu não terminei a peça e deixei uma questão em branco. Vocês têm noção do que é isso? Eu não terminei a prova e a minha nota foi a 21ª melhor nota. Por quê? Porque eu apliquei essas técnicas aí da mentoria de dissertação. Bom, aí eu vou mostrar agora o teste do que concursos. Deixa eu pegar aqui, abrir para mostrar para vocês como é que faz. Que concursos, mesa de estudos, deixa eu pegar aqui uma folha de revisão. Tô achando que eu bebi muito café. Tô assim com calor. Vocês viram o tamanho da minha xícara de café? Bem pequenininha. Então, deixa eu pegar aqui. FRE. Quero o modelo. Né, Kelly? Tem dias que a gente precisa. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Mesa de estudos, questões, filtros, questões, filtros salvos, ENAC. Vamos lá. Vai pegar uma menorzinha, mais facilzinha. Vamos lá. Vou fazer aqui, testamento. A respeito dos testamentos, assinale a opção correta. O testamento vital destina-se a registrar o desejo do testador
acerca da divisão de seus bens e da realização de procedimentos terapêuticos da sua pessoa. Bom, aqui eu tenho convicção que não tem divisão de bens. Após a morte do testador, a certidão de testamento pode ser fornecida a qualquer pessoa que apresentar a certidão de óbito do testador. Acho que é isso. Em qualquer caso, antes do falecimento do testador, a certidão de testamento somente pode ser fornecida ao próprio testador. Isso daqui eu tenho convicção que está errado. Tabeliães e registradores deverão remeter semestralmente. Não, também tenho certeza que está errado. Mas vamos dizer que eu achasse que essa daqui é certa. Eu já sei qual é a certa, tá? Mas vamos dizer que eu achasse que essa daqui é a certa. Em qualquer caso, eu vou marcar essa daqui, tá? Errei, errei. Aí o que é que eu vou fazer? Essa daqui eu errei, ou tive dúvida. Aí eu vou pegar, vou colocar aqui essa assertiva e vou colocar da forma correta. Vou pegar aqui no que concursos, comentário dos alunos, que normalmente é ótimo, e eu vou ver sempre os mais curtidos. E aí ele traz aqui o provimento 149. A certidão de testamento somente poderá ser fornecida ao próprio testador ou mediante ordem judicial. Aí aqui eu errei. Aí como é que eu vou colocar aqui na minha folha? Vou botar assim. Antes do falecimento do testador. Cadê? Antes do falecimento, eu tiro palavras desnecessárias. Lembra? Aqui também. Então, eu tirei, em qualquer caso. Antes do falecimento do testador, a certidão de testamento somente pode ser fornecida ao próprio testador ou por ordem judicial. Aí eu vou marcar o que eu errei. Lembra que eu não sabia que era por ordem judicial? Eu marco aqui em letras garrafais. Se eu quiser, eu vou lá e coloco em. Às vezes eu gosto de colocar em. Como é que chama? Texto maiúsculos. Letras maiúsculas. Então, eu destaquei aquele conhecimento que eu não tinha e coloquei de forma sucinta, porque se você começar a copiar as assertivas gigantes, a sua folha de revisão extraordinária vai ficar um negócio assim maluco, 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 maluco. Então, se eu pegar aqui minhas folhas de revisão que eu coloquei, que eu fiz aí para o ENAC. Então, por exemplo, ai, Marfisa, me manda a tua folha de revisão. Não funciona, só funciona para quem faz. A minha não funciona para você, porque é só o que eu não domino. Então, aí eu fui colocando aqui, aí eu colocava, ó, é dispensado, misturei tudo, protesto, porque veio. É dispensado, então eu ia marcando, não retira a eficácia. Aí o que eu errava, sabe, o que era errado, eu não colocava, e não penhor industrial, mas eu colocava um risquinho para lembrar que aquilo tá errado. Então você vai organizando, né? Aqui era o material da minha revisão, e eu ia lá e marcava quantas eu revisei, ó, aqui. Como foi na véspera do ENAC, eu só fiz a revisão de 24 horas, vocês estão vendo? Só fiz a de 24 horas, e funcionou. E aí é que eu organizava por tipos de assunto. Aquisição de imóvel rural para o estrangeiro, eu revisei loteamento, caiu o loteamento lá. Lembra da questão dos. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. A questão dos equipamentos urbanos? Caiu. Não lembro se você. Eu lembro que eu contei nos stories que eu parei para sistematizar. Tá aqui, isso daqui caiu. Isso daqui caiu. Tava na minha folhinha de revisão, caiu no ENAC. Tava na minha folhinha de revisão e eu só acertei porque eu parei para sistematizar e entender qual era a diferença. Então, por exemplo, uma tem iluminação pública, a outra era só energia elétrica domiciliar. Não precisaria, em tese, da iluminação pública. Ficou claro como é que preenche a folhinha de revisão? Show. Bora lá voltar agora para o restante. Aí fiz o teste do nosso que concursos. Vamos que vai dar certo. Aí, Marfisa, qual o melhor material para você estudar, né? Qual o melhor livro? Qual o melhor aqui? Aquele que você já gosta e usa. E usa. Porque, por exemplo, eu tenho um mentorado que ele gosta muito de um livro. O Rodrigo, ele gosta muito de um livro da Juspodium, daquele que é uma coleção do Dizer o Direito. Ele gosta do livro civil de lá, que é, não lembro, Luciano Figueiredo, eu acho. Ele adora. Eu, Marfis, estudei pelo Tartucci, eu gosto do Tartucci. Porque eu acho o Tartucci um generalista, que ele traz o entendimento de todo mundo, é ótimo para fins do nosso propósito da mentoria de dissertação, ele traz muito argumento de autoridade, etc. Então eu gosto da leitura dele. Mas ele já está acostumado a estudar por esse Luciano Figueiredo. Eu vou mandar ele mudar de material? Por quê? Porque ele já gosta e já usa. Então, dentro da mentoria,
da Base ao Pódio e do Segredo do ENAC, a gente recomenda que se você já tem um livro que você gosta, você continue por ele. Agora, se for aqueles resuminhos, aqueles atalhos, aí, tipo, não, né? Aí você muda. Mas um livro doutrinário que tem base, que tem, né, tem argumentos de autoridades, é denso para o propósito, continua usando. Por quê? Porque concurso é lesão principal os repetitivos. Você lê aquele material tantas vezes que ele entra dentro do seu HD. Então, por exemplo, eu tenho outra mentorada que está na reta final, da Oral de São Paulo. E ela estava estudando, é um resumo, mas um resumo maior, assim, de 300 páginas por disciplina. Então, tipo, é como se fosse uma sinopse, tá? Ok. Aí agora ela queria ir já para outro resumo de um outro material, sei lá, tipo, desses da internet. Eu disse, esquece, né? Para que é que tu vai ficar mudando o material? Continua no mesmo. Tu não já leu aquilo uma vez? Continua nele, porque a gente fica nessa síncope nervosa de ficar mudando de material o tempo inteiro. Não, se você já tem um que você gosta, continue por eles. Então, assim, eu estudei pela coleção Cartórios. Na minha época, eu tinha outros autores, mas foi o que, quando eu comecei a estudar, foi o que a Égila, minha amiga que me convenceu a estudar para concurso de cartório, mandou eu comprar. E eu sou obediente, eu fui lá e comprei. Naquela época, o livro de registro de imóveis era maior, tinha 3 volumes. Hoje, o livro de registro de imóveis, ele é um pouquinho menor e não é tão completo em relação a isso. Por isso que eu tenho recomendado, do que eu tenho lido, eu gosto muito do livro de registros públicos, que está desatualizado, coordenado pelo professor Alberto Gentil. Quem gosta, quem escreve a parte de registros públicos lá é uma substituta do cartório de São José dos Campos, mas é excelente, traz questões práticas, etc. Eu gosto bastante. Mas agora, esse ano, está atualizada a Lei de Registros Públicos Comentados. Não é registro de imóveis completo. Por quê? Porque é só a parte da LRP, mas é bem bom e esse, inclusive, de lá que eu tirei o texto que nós vamos trabalhar hoje sobre a adjudicação compulsória. Então, o material é aquele que você já usa, mas o que é que eu recomendo nesta reta final? Primeira coisa, folha de revisão extraordinária, seu melhor amigo na reta final. Sempre, sempre, sempre. O professor Juliano Tosi, que ficou e está sempre no top 10 de todos os concursos, ele foi nosso aluno de todas as fases, primeira fase, segunda fase, terceira fase, e ele disse que depois que ele fez o nosso curso de primeira fase, aplicou as folhas de revisão extraordinária, adivinha? Ele nunca mais estudou para a primeira fase na vida. A última vez que eu estudei para a primeira fase mesmo foi em 2017, em São Paulo. Depois disso, eu fiz TJ Rio Grande do Sul, passei, TJ Santa Catarina, TJ Alagoas, a primeira prova que foi anulada, eu fiz 90 pontos. Só revisando minhas folhas de revisão extraordinária. Só revisando minhas folhas de revisão extraordinária. Então, se você organizar elas direitinho, confia. Confia na mãe, vai dar certo. Mas tem que ser, não vai enfiar tudo que é assunto, escrever gigante, porque aí fica enorme e você não consegue revisar. Você tem que focar exatamente naquele assunto que você errou, tá? Então, o que é que a gente faz? Materiais de estudo, folha de revisão extraordinária e aprofundar na aula, anotações próprias ou grifos nas transcrições e doutrinas livres aí do jeito que a gente ensinou para vocês. Quais são os materiais de estudos que eu, Marfisa, gosto? Flávio Tartucci, a Lei de Registros Públicos Comentadas, né? Que está atualizada. A coleção Cartórios, algumas coisas estão atualizadas, outras não. E tem o livro aí da professora Marta Debs, que é bem grandão. Então, nessa reta final, eu até falei na nossa live de lançamento, Marfisa, dá tempo de formar a base? Lógico que, porque teve uma seguidora, não lembro se ela virou aluna ou não, que ela disse assim, eu não vou fazer o ENAC agora, não, porque antes eu quero formar a base. Jura? Você acha que 60 dias não dá para formar a base em assuntos estratégicos? Se você pegar essa lei de registros públicos comentada, eu tenho o livro físico dela lá em casa. Ela tem 1.000 páginas. Se você ler numa velocidade devagar, devagar, bem devagarzinha, 10 páginas por hora, e pegar 2 horas por dia, em 50 dias você lê ele capa a capa. 26 questões do primeiro ENAC vieram da lei de registros públicos. 26 questões. Vocês acham que não dá para formar a base? Em 60 dias? Super dá. Super dá. Super dá. Especialmente em assuntos estratégicos, tá? Então, materiais de estudos que eu falaria nessa reta final é essa. A outra coisa, OAB esquematizado, do Lenza. Tem uma história que
Um amigo meu que contou, não conheço quem fez esse feito, mas ele disse que tem uma amiga que só estudou por um desses resumões, na época eu acho que era do Wander Garcia, e ela passou para a magistratura. Disse que não leu nenhum livro, só ficou no resumão, mas ela leu 10 vezes o resumão, tipo, esquematizado da OAB. Por quê? Porque na primeira fase, na oral, você precisa ser um generalista, você tem que transitar sobre todas as matérias bem. E o resumão da OAB, ele funciona para a primeira fase. Ele vai te ajudar a relembrar dos assuntos. Vai te ajudar a relembrar dos assuntos. Qual é o grande problema do resumão da OAB? Ele já é um resumo. Não dá para ficar metendo marca-texto assim à torta e adoidado, porque boa parte dele vai ser marca-texto. Dá um pouco, tá? Mas ele já é um resumo. Então, você consegue aplicar a técnica que eu ensinei para vocês, mas já é o resumo, tá? E sinopses, por exemplo, tem uma sinopse do André Santa Cruz de empresarial. Tem gente, Marfisa, eu não leio o André Santa Cruz. Por quê? Porque ele ficou falando mal de cartórios um dia aí, gerou a maior revolução no Instagram. Não sei se algum de vocês acompanhou. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. O orgulho não leva a gente para lugar nenhum. Se ele tem algo bom para acrescentar, e ele é bom nessa parte de direito empresarial, manda o orgulho pra puta que pariu e estuda o cara, entendeu? Pega o que ele tem de melhor. E vai ser um titular de excelência depois. Fechou? Não tenho orgulho. Quer dizer, eu tenho orgulho, mas eu fico sempre vigilante em relação ao meu orgulho para que eu não me sabote por conta do orgulho, né? Porque o problema do orgulho é isso. A gente às vezes deixa de fazer uma coisa por conta do orgulho, não percebe que é orgulho e as oportunidades vão passando por conta da bosta do orgulho. Dúvidas? Dúvidas, dúvidas? Ele é o mais didático, eu também acho, viu? O livro da Martel Debs é a Lei de Registros Públicos Comentados. Vamos lá. Deixa eu ver aqui as perguntas. Mostrei o exemplo da folha de revisão. Tá precisando do café? A Lízia falou. Marfisa, era para aparecer a questão na tela? Era para aparecer. Não apareceu, não? Vixe. Mas vocês entenderam como faz ixi, eu já fechei aqui o arquivo. A folha de revisão. Entenderam, né? Tá, peraí. A folha de revisão vou ter que fazer todo dia, todas as vezes que você fizer questão, sim. E não a reta final, a gente costuma fazer questões todos os dias. Se você fizer, vai por baixo, 20 questões por dia, nós temos 5 horas para fazer a prova, né? Lembra que são 5 horas, mas as questões são grandes. Você tem que tentar fazer uma média de 25 questões por hora para deixar a última hora para passar. Porque eu tenho um aluno que reprovou no ENAC, sabe por quê? Porque não conseguiu passar a tempo, passou do tempo, a fiscal da sala não deixou entregar a prova. Então, você tem que colocar a meta 25 questões por hora. E a última hora para passar o gabarito, com tranquilidade. Então, se você fizer, 20 questões todos os dias, você vai fazer 1.600 questões até o ENAC, começando de hoje, todos os dias. 1.600 questões, de forma estratégica, dá para fazer uma revolução. Eu fiz quase 600 em uma semana e passei. Passei com folga. 7 anos sem estudar. Ok, os livros já expliquei. A Lei de Registros Públicos é do Grupo GEM. Eu nunca li Sinara, o Direito Notarial e Registral, em síntese do professor Quinto. Mas se é resumo, né? Então, o nome é em síntese, eu acho que é um resumo. Então, eu não consigo opinar. A folha de revisão vamos fazendo por matérias. Qual a melhor forma de distribuir as 4 horas diárias? Eu colocaria, no mínimo, 1 hora todo dia para fazer questão e 2 horas para formar a base. É, dividiria entre questões, formar a base e revisão. É bem resumido, então você já tem minha resposta. Se for só para tentar relembrar um assunto, ok, mas para formar a base, não. Morjana, eu não tenho aqui, mas é o OAB esquematizado do Pedro Lenza. Se você colocar no Google, alguém procura aí. Bom, quer dizer, eu não vou dar um intervalo de 20 minutos, não. Agora, o que é que a gente vai fazer? Agora, o que é que a gente vai fazer? Faltou o anexo aqui? O que é que eu tenho que repetir? Ó? OAB esquematizado Pedro Lenza. Nós vamos dar um intervalo de 12 minutos e 11 horas a gente volta. O que é que eu vou fazer? Fazer xixi? Beber uma água?
fazer um lanchinho e 11 horas para quem está já dentro da mentoria é, da base ao pódio ou do segredo do ENAC, a gente vai agora colocar a mão na massa e aí eu vou trazer mais estudos científicos sobre a técnica da evocação, é, enfim, muito mais coisa para a gente aplicar na prática no nosso dia a dia e garantir nossa aprovação no ENAC nos concursos de cartório aí este ano. Aline, a gente vai compartilhar, vai estar tudo dentro da plataforma dos nossos alunos, tá bom? Fechou? Dúvidas? Tudo certo? Beijo e até já já. E se você ainda não entrou, né, eu sou muito boa vendedora. Se você ainda não entrou no segredo do ENAC, eu vou colocar o link de novo lá no grupo de WhatsApp e eu te aguardo. Dá tempo de você adquirir, entrar no grupo de WhatsApp e participar da próxima aula, tá? Beijinhos e até já já.